Graça e paz, meus irmãos. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez e ao lado desse grande mestre, esse homem que Deus tem levantado para nos ensinar aqui em nossa igreja em Hermelino Matarazzo. Muito bom dia, professor Elias Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos também que estão acompanhando pelas redes sociais aí. Vamos em frente, mais uma aula com o tema aí salvação. Mais uma aula com o tema salvação. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu tenho que dizer que se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, se inscreva para que você possa receber os nossos conteúdos. Ative também lá aquele botãozinho para receber as notificações e assim estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui em nossa EBD. E também não se esqueça, obviamente, de compartilhar os nossos vídeos, os nossos materiais com seus amigos, com seus familiares. Não é isso, Elias? Sim, a gente tem que espalhar essa informação que vai ser bastante relevante, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo de ameaças de morte aí com doenças terríveis, e principalmente o Covid que está atingindo as famílias, né? Realmente nós estamos passando por dias difíceis e Deus tem sido o nosso sustento como igreja. Deus tem nos alimentado e tem dado força e coragem para prosseguir. Antes de iniciarmos com o nosso professor Elias, eu quero te convidar a fechar os seus olhos juntamente comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, por estar conosco, por ter nos chamado para a salvação e ter nos recebido como igreja, a tua amada igreja. Que o Senhor possa nos dar um tempo de ensino, de aprendizagem, que possamos desenvolver, aprender sobre algo que é tão relevante para as nossas vidas. O tema principal das Escrituras, de fato, é a nossa salvação. É o cuidado, é o amor que o Senhor verteu sobre nós na cruz. Por isso te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por este tempo e por esta hora. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Professor Elias, hoje nós vamos falar sobre salvação. E qual é o tema exatamente da aula? O tema específico, né? A gente fez 3 desdobramentos, né, da salvação. A próxima aula já não vai mais a gente falar da salvação no aspecto isolado, mas hoje a gente vai falar de juízo condenatório, né? O que seria aí o julgamento final, né? O julgamento final. E aqui a gente vai aprender um pouco sobre isso. A gente poderia entrar com mais profundidade caso houvesse um pouco mais de tempo. Então, assim, Perfeito. Tanto em 15 minutos, em meia hora ou em 45 minutos, como é o nosso caso aqui, é possível dar uma breve palavra e a gente sair com uma compreensão e também uma aplicação de reflexão muito séria, muito forte. Esses são assuntos sérios, né? Sem dúvida. Às vezes a gente tem um assunto mais feliz, né? Quando a gente vai falar das Escrituras, das promessas, das vitórias, vai falar da prosperidade, da fé. Tudo isso é um pouco mais gostoso de falar, do amor, da graça. São assuntos mais gostosos de falar, que a gente precisa ouvir isso devido ao nosso ambiente. Mas quando se fala de juízo, né, juízo condenatório, de justiça de Deus, de a ação de Deus para com a punição, então isso é um pouco mais difícil. Então, é mais complexo de tratar. Ainda que seja, que a gente possa abordar esses assuntos, é fundamental. Então hoje, a salvação, a gente vai ter um desdobramento com o aspecto de juízo condenatório. Juízo condenatório. Então, tome nota. Nosso professor vai nos ensinar, a partir de toda a temática bíblica, o texto, o que de fato é esse juízo condenatório, quem vai estar presente neste juízo condenatório. É isso, professor? Sim, a gente pode apontar, né, para esses pontos, né? A gente pode pontuar. Eu acho que é muito difícil definir e fechar uma ideia. Mas eu consigo aqui passar para vocês, com certeza, qual a melhor abordagem, até a panorâmica é melhor. E aí a gente vai apontar aqui. Perfeito. A panorâmica. É interessante porque tem tudo cima, a ver, né, com a visão geral da escola, que é trazer, né,
para o texto, né? Isto. Então, formar em nós um caráter de leitura, de apreço pela palavra, né? Sim. Isso eu acho que é o mais importante de tudo isso. Os textos bíblicos que ressaltam a gente vai lendo a Bíblia com essa perspectiva. A gente pode ler a Bíblia inteira e conseguir ver o juízo, né? O juízo de Deus. O juízo de Deus, a justiça de Deus, sendo presente em todo o tempo da história. Todo o tempo da história, Deus sempre aplicou o juízo. E sempre certo. Deus está certo. Deus está certo. Por mais que a gente olhe com o aspecto humano, com o olhar do direito, com o olhar da filosofia, Deus está certo em seu juízo. Amém. Vamos aprender então. Uma coisa interessante, Mindu, que a gente até comentou, eu tenho aqui essa frase, né, essa colocação, e vocês podem refletir sobre isso também, que é aquela ideia do você vai encontrar com Jesus, né? Você vai encontrar com Jesus. Você que é cristão, você que não é, você que é evangélico, que não é, você que é católico, você que é muçulmano, que é budista, você vai se encontrar com Jesus. Agora, querendo ou não. Querendo ou não. Querendo ou não. Não tenho, mas eu não quero. Isso não é vontade sua. Não tem saída de emergência. Não tem saída. Não tem saída de emergência. Cristo Vou fugir vai por te aqui, encontrar. Vai encontrar. E aí tem esses dois desdobramentos. Ou ele vai te encontrar agora, na graça e misericórdia que está em operação. A graça de Deus está em andamento. A misericórdia de Deus está em andamento. A cruz foi pregada, né? A mensagem da cruz, ele foi crucificado por amor a você. Você pode encontrar com ele agora. Ou depois, você pode encontrar com ele no juízo condenatório. Então, assim, de alguma forma você vai encontrar com Jesus. Saber disso é fundamental para você já saber da sua atitude que você vai tomar agora, né? Porque você pode... agora que você viu essa aula, você viu o texto bíblico, né? Você não será surpreendido se for passar pelo juízo condenatório. Porque foi uma escolha. Você foi informado. Foi informado. Né, a respeito do que o texto está falando. Não é uma posição nossa, nem da igreja. Não. É o texto que está falando isso. Está aqui Todos irão se dobrar diante de Deus, né? Todos, Então, assim, a gente tem as referências, há uma abordagem maior, mas Cristo vai te encontrar, Jesus vai te encontrar. A gente precisa estar atento dessas informações, a necessidade de saber. Perfeito. E seguindo, a gente pode pensar que o principal texto assim, que eu quero seguir, né, já é colocando a própria igreja, né, aqueles que já receberam a Cristo como Salvador, vão ser fortalecidos, porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo vai escrever aos cristãos que estão ali em Tessalônica, que até tem hoje na Grécia essa cidade, e ali tinha um grupo de cristãos que estavam padecendo, sofrendo, passando por várias situações difíceis, até de ameaça de morte, né? Então Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, informando eles, dizendo que porque Deus não nos destinou para a ira, tá? Então Deus não destinou aquele que ele chama, né, aquele que recebe a Cristo, destinou para a ira. Essa ira é como sinônimo de juízo, tá? Essa ira, Deus não nos destinou para a ira, tá? Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que a gente procure uma fuga para sair desse juízo, né, não é possível. Só é possível sair do julgamento, do juízo condenatório, por meio de Jesus Cristo. A gente poderia dizer, nas palavras mais conhecidas, né, mais popular, que Deus tem um esquema de salvação, um esquema de salvar a humanidade. E para entrar nesse esquema, precisa receber a Cristo como Salvador. Tem todo um processo que a gente vai passar nas aulas seguintes, que vai falar da natureza da salvação. Perfeito, então existe um processo, existe um esquema de salvação. E esse esquema ele tem a condenação também. E para se livrar da condenação, para sair dessa ira, né, que é o juízo, que Deus tem um destino. Está certo, o juízo vai acontecer. E para sair desse esquema do juízo, é necessário que os tessalonicenses recebam e saibam da certeza da salvação, do chamado para ser salvo, do arrependimento, e todo o processo, né, a gente vai ver durante as aulas.
Mas é isso, mas para a aquisição da salvação. A aquisição aqui é ter nas mãos mesmo, aquisição, É algo concreto. de adquirir. Certo. Aquisição, de conquistou, né? Isso. Conquistamos na cruz, a morte de Cristo nos deu essa garantia da salvação. Para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente disse em todas as aulas anteriores. Cristo Jesus é o Salvador. Ele resgatou, como a gente falou na primeira aula. Ele redimiu, como a gente falou na primeira aula. E Ele nos tirou também do juízo final. Né, uma espécie de figura de juízo é quando ele se pôs lá na cruz e morreu. Aquela morte foi um juízo. Né? Então assim a gente consegue visualizar que a gente está livre, né, daquele julgamento. Então nós somos justificados em Cristo. A gente entrará na aula também de justificação. Então daí que vem o tema, livres do juízo condenatório. Condenatório, Então a gente foi justificado, a gente... foi pago um preço, né? Nós fomos resgatados. Estávamos ali na cruz pregado. E alguém falou, não, eu pago aí, pode deixar. E Cristo foi esse. Desce daí que você acreditou em mim, sabe? Então deixa que eu vou aí morrer por você, porque eu garanto. Professor, muito bonito isso, eu né? costumo dizer que em nós não existe nada que pudéssemos entregar a Deus e nos livrar dessa condenação. Eu sempre falo para alguns amigos que nem para a cruz eu serviria. Nem para a cruz. Nem para a cruz eu serviria. Ninguém. É isso, né? Não. Foi por isso que ele veio, é isso, né? Porque quando ele olha dos céus para a terra, ele não vê justiça em ninguém. Nenhum justo sequer, ele consegue contemplar do lugar que ele está na eternidade. Então ele precisa vir para nos salvar, né? Para nos livrar desse juízo condenatório que era destinado desde a ação do primeiro casal. Sim. Perfeito. Então assim, hoje a gente tem a oportunidade, como sempre teve. Sempre Deus manifesta a sua graça e misericórdia. O convite está feito. Receba a Cristo como seu Salvador. Deixe seu comentário, né? Eu quero receber Jesus. Receber Cristo como Salvador. Eu quero não ser condenado. Né? Então, assim, em Tessalonicenses ainda, nos primeiros versículos, Paulo vai falar assim, escrever para os Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Também aqui ele está nos prometendo que nos livrará desse juízo condenatório. Né? E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então essa ira futura é um juízo, é um julgamento. Né? Então a gente tem a certa, né? A gente tem a vida eterna como certa e a vida eterna com Cristo. Então isso é muito interessante. Isso nos coloca numa distância de zero distância entre nós e Cristo. Não há uma distância entre nós e Cristo, e hoje não há uma distância entre nós e Deus. Hebreus vai falar disso também. Sim. Que agora nós temos acesso a Deus. Acesso livre a Cristo Jesus. Então assim, acesso livre a Deus por meio de Cristo Jesus. Então nós temos muitas mensagens na Bíblia. Toda a Bíblia está apontando para Cristo, todas as Escrituras. O juízo que foi feito, né, do dilúvio, o juízo que foi feito com o próprio Abraão, né, que apresentou o sacrifício a Deus. Ele apresentou ali um cordeiro, quer dizer, apresentou o filho e o cordeiro apareceu. Sim. Então também ali foi uma justificação. Né, ele foi justificado porque creu. E o filho não passou pelo juízo. Então o filho de Abraão não passou pelo juízo porque Abraão creu. Então, várias mensagens no Antigo Testamento. Então, toda ela. A própria figura do juízo, do reino de Davi, é uma figura de reino, que tem juízo, que tem juiz, que tem Deus como tel, né? O teocrático. Então, a gente consegue visualizar em todo o Antigo Testamento que já há uma figura, como nós vimos na primeira aula, ou na segunda, sobre aquele texto de 1 Coríntios, que Paulo fala que as coisas passadas são figuras das que haveriam de vir. Exatamente. E assim a gente vai encaixando, né, as peças. Né?
Então você observe que Cristo Jesus, já apontado no Antigo Testamento, hoje nós temos isto. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, também nos responde várias perguntas. E Pedro, escrevendo aos cristãos e também aos judeus que estavam dispersos, né, pela Ásia, né, ou pelos estados, né, pelas províncias de Israel mesmo. E ele escreve aos cristãos que estavam dispersos, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedientes ao evangelho de Deus, né? Então, qual será o fim? Então, a casa de Deus ali já tinha uma estrutura de casa. Pedro consegue visualizar que a reunião dos cristãos já era uma casa. Já era uma casa de pessoas reunidas que era a casa de Deus. Então, o julgamento já começava ali. Ao receber a Cristo Jesus, a gente já saía do julgamento condenatório. Então Pedro escreve aos cristãos que estão dispersos: quando vocês se reunirem, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim? Então assim, mesmo nessa reunião de culto, nesse culto público que a gente tem hoje à noite, domingo, já tem uma mensagem de juízo. Já tem uma mensagem para livrar você do juízo condenatório. Então hoje o julgamento já está em voga, no sentido de os meios da operação dela são a palavra de Deus. A graça, a misericórdia de Deus nos tirando desse juízo. Perfeito. Né? Então a gente consegue visualizar que através da casa, uma casa de Deus reunida, ou seja, uma casa de Deus aqui, são os cristãos reunidos, recebendo Jesus Cristo. Há um líder, há um pastor, há uma Bíblia aberta, há uma Bíblia julgando você. Você está condenado, você estava condenado. Há uma Bíblia, há uma luz, e nós somos as trevas. E nós vamos ver aqui os textos, que nós éramos trevas, nós estávamos no escuro. Toda ciência, toda política, todo debate, todo ser humano, todos eles estão debaixo do pecado. Então, sejam governadores, sejam presidentes, sejam denominações, sejam pessoas de níveis baixos ou altos, elites, advogados, médicos, todos vocês precisam de Jesus. Vocês não vão se salvar assim, por vocês, ou por méritos, mas é pela graça e a misericórdia de Deus que se manifestou. Amém. O juízo, né, será possível sair dele por meio de Cristo. E começa pela casa de Deus, que são o grupo de pessoas que reunindo, abriram a Bíblia e Deus iluminou, né, e a gente começou a perceber a sujeira. Né? O que eu acho muito interessante, Elias, é que o texto ele está aberto, está exposto a todos, né? Todos. Não tem um enigma, né? Não tem um código, uma senha, né? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a exposição de tudo, né? Do senso da justiça, da equidade, da iniquidade que habita no coração do homem, do amor de Deus, né? De todos os atributos de Deus, Deus se revelando a história de forma progressiva, e apontando no Antigo Testamento, né, a salvação, né? Inicialmente eles entendiam a salvação apenas territorial, física, né? Sensorial, concreta no sentido humano. Sim, sim. Daqui a pouco vem o Cristo e aponta para o reino, que não é este reino. Então, toda a necessidade humana está exposta na Bíblia. Está exposta na Bíblia. Todo o favor de Deus, toda a graça, toda a misericórdia. Uhum. E há uma coisa interessante em Deus, que Ele dá a liberdade de você se endurecer, né? Mesmo com a Bíblia aí exposta, a igreja sendo uma casa de julgamento já, a Bíblia está aberta, né? Todo o acesso que existe, ainda assim Deus Ele não vai puxar você pelos cabelos para que você seja salvo, né? O amor de Deus é incrível, Ele nos constrange, Ele nos mostra a pequenez, a nossa pequenez, e aí a gente consegue visualizar a nossa pequenez e falar: poxa, dependo de alguém, eu preciso resolver esse problema. E Deus vem com misericórdia e resolve. E aí tem o texto bem conhecido de João. O João escreve em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então aqui é um dos versículos chaves, né, da Bíblia. Muitos conhecem. E por se distanciar dessa compreensão, o distanciamento de compreender esse texto é que leva aos infortúnios sociais, morais, espirituais, todas as áreas, esferas. Ao distanciamento da compreensão desse texto é que faz com que a igreja vá para caminhos diferentes, né? Então aqui, ó, a resposta de tudo está aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Continuando aqui no 17 diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o amor, né? A misericórdia. Exatamente. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas o tempo da condenação virá. Virá. Deus não é idiota, né? Deus não é um Deus fraco, que eu posso abusar dessa liberdade. Essa liberdade está aí, mas ela vai acabar. E se a gente acabar a nossa vida sem ela, né, a gente vai ter as consequências e as surpresas na ressurreição. É interessante, eu estou olhando aqui agora, nessa leitura contigo, no verso 16 do capítulo 3, ele fala que para que todo aquele que nele crer não pereça. Então existe um desejo da parte dele, que eu não pereça, que você não pereça, que você que está nos acompanhando não pereça, né? E aí, definitivamente, no verso 17, ele, né, é escrito, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo. Então, o desejo dele é, de fato, não condenar, né? Sim, sim. Porém, ele respeita a decisão do ser humano em não aceitar as orientações, né? Porém, não exclui esse ser humano do juízo condenatório. É isso? Não exclui, ele será, tá certo assim? Será julgado. Perfeito, pode continuar. Eu vejo uma postura, depois se você quiser comentar, para trazer um equilíbrio, eu vou fazer aqui um exagero, mas esse exagero ele é necessário, porque senão o conceito perde força. É mais ou menos assim, eu vejo muitos pregadores, pastores, igrejas, às vezes nós mesmos que estamos na igreja, ouvir alguns pregando, até num diálogo entre irmãos e cristãos, querer amenizar essa situação de julgamento, querer colocar essa situação como não é bom falar disso porque senão vai dar problema. Eu acho que o pior problema é não falar disso. Eu acho que querer amenizar, colocar, não, mas Deus não é esse Deus que vai fazer isso, Deus não é esse Deus. A igreja rotula um Deus que vai julgar. E que não pode falar isso, porque senão as pessoas já estão sofrendo, se falar isso vai sofrer mais. Isso é um falso amor. Isso é perigoso, porque você afrouxa, né? E se você não tiver o senso da finitude, se você não tiver o juízo como o senso de fim, nesse meio a pessoa vai descambar mesmo, vai desandar. Vai descambar, vai corromper. E às vezes existe um argumento sutil, maligno, diabólico, que parte dos cristãos. Essa aula está ficando boa, hein? Você entendeu? Vamos lá. É muito sutil essa frase. Cuidado quando você não quer falar do que Deus tem como sério. Uau! É sério, é um assunto sério. É sério. E aí as pessoas, não, mas não fala disso, porque senão vai causar... Olha, se não falar disso, essa igreja é fraca. E você é um cristão fraco. Você já está no estado de fraco, assim, de doente mesmo. Pode chegar ao estado de crônico. De ser aquele cristão de não conseguir ouvir a voz de Deus. Sim, e quando você fala essa igreja, você fala igreja universal, no sentido de toda a igreja reunida na face da terra. Igreja. Essa igreja se torna fraca porque está anulando algo que é sério, que é concernente à nossa salvação. Aqui, agora, porque já estamos salvos nele em Cristo, Sim. E na vida futura. Sim. Interessante isso. Esse assunto é um dos principais, seria um dos principais durante o ano, durante a vida. Porque nesse momento de pandemia, olha que parênteses interessante. Nesse momento de pandemia, onde estão morrendo várias pessoas, e pode estar próximo de você essa morte, pode estar próximo dos seus parentes, o que você sabe da vida eterna nessa hora, entendeu? Para onde estão indo essas pessoas que estão morrendo?
Qual igreja educou os cristãos que estão agora nessa situação de intubação, nessa situação de ameaça de morte? Qual o seu conceito? O que você sabe sobre a vida eterna? Você pode morrer em paz ou você está com medo de morrer? Você sabe do assunto do juízo condenatório? Olha que interessante, agora é o momento, agora é a hora da verdade. Agora chegou a hora para valer. A gente poderia perguntar, foi a China quem soltou esse vírus ou foi Deus quem permitiu? Foi Deus que levantou Faraó ou foi Faraó que endureceu o coração? Vocês percebem que é interessante esses assuntos de vida eterna, de morte. A igreja tem um assunto de morte muito tranquilo. A igreja fala de morte muito tranquila. Cristo morreu, Cristo deu a sua vida por nós. João nos exorta a nós darmos a vida pelos irmãos. Sim, os Você profetas, entendeu? assim, né? Seríamos capazes de olhar para esse coronavírus, perseguições desse diversas. coronavírus e olhar para ele com graça? Será que a gente consegue chegar no nível de olhar para a morte e falar: a morte não é a interrupção da nossa alegria? Perfeito. Precisamos chegar nesse ponto. Que aí a gente olha para as perdas, as perseguições, as injustiças contra a vida, e nós olhamos para Cristo. Porque nós temos aqui, porque Deus, né, amou o mundo de tal maneira para que não pereça aquele que crê. Então nós temos isso como conceito, é fundamental, fundamental. Né? Quando se trata de morte, deve ser uma conversa muito respeitosa. Alguém morreu, deve ser uma coisa muito lamentável a separação. Embora precisa-se ter convicção de que Cristo está nos convidando para a salvação. Em vários leitos de morte, pessoas estão recebendo a Cristo porque sabem da palavra. Né? Hoje mesmo, né? Muita gente está fazendo apelo e muitos recebendo. Fecha aqui esse parênteses, mas a gente pode voltar nesses assuntos. Deixe seu comentário, que agora é possível, né? Deixe seu comentário, com certeza, muito possível. É bem interessante de refletir sobre a morte, né? Nós vamos morrer, nós temos um fim, né? Tivemos o início, tivemos a maturidade e a velhice, e depois a separação, né, do corpo e da alma. E aí tem um destino, e Deus está nos convidando para participar com Ele da vida eterna. Perfeito, ótimo. Mais um texto ainda em João, sobre condenação, porque a gente também pode participar no sentido de não abrir o coração. Deus está nos convidando e eu falo, não quero. Então Deus, você pode não querer. Como o João escreve aqui, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Tá? Então já tem aqui também um princípio. Porque não crê no nome no unigênito Filho de Deus. Então aqui também um texto, né, de convite para a salvação. A dureza do nosso coração é que nos coloca num estado de condenação. Né? Então a gente consegue hoje ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo de nos convencer. E aqui João ainda escreve, né, o 18, né, João 3,18. Quem crê não é condenado. Continuando ainda, para a gente abordar um pouco, Fábio, uma abordagem mais panorâmica, a gente entraria nos assuntos, mas eu quero apontar aqui, nesse período, nesses próximos 15 minutos, né, eu quero apontar aqui alguns pontos que vai fazer com que você tenha um olhar diferente quando você ler as Escrituras, né, que são o pensamento assim, nosso pensamento deve estar bem firme e certo desta abordagem que vocês vão ver aqui, que são os adventos de Cristo. Interessante a gente ter esse olhar por cima e também da história, que aí a gente consegue apontar um ponto A, B, C, que é aqui, Os adventos de Cristo são adventos iniciais, adventos intermediários e adventos finais. Essa aqui que é aquela abordagem que é necessária para você não entrar em debates intermináveis. Né? Perfeito. Quando você tem esse olhar, você consegue pontuar a história e pontuar os trabalhos, né, de Cristo, a missão de Cristo. Né? Ele vem nos adventos iniciais, né, de Cristo, ele nasce, esse é um advento inicial. Tá, advento inicial, então é o nascimento. O nascimento de Cristo. Tá. Que são, né, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo como, né, a gente vai ver aqui. Adventos iniciais estão o nascimento,
morte e ressurreição. Você já consegue colocar então dentro... compreende essa tríade. Isso, compreende esse espaço, né, de acontecimentos. Perfeito. Nascer, sofrer, morrer e ressuscitar. Um advento inicial. Perfeito. Né? Um advento intermediários, a gente já consegue visualizar que, após a ressurreição e subida, né, de Cristo ao céu, ele deixa agora um período de intermediário, um advento intermediário de Cristo atuando por meio do Espírito Santo. Advento intermediário. Que é a descida do Espírito Santo em Perfeito. Jerusalém. Então. Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E depois vai para Jerusalém, Samaria e confins da terra. Que bênção. Esse advento de Cristo está atuando até hoje. Esse é um advento intermediário. É a operação do Espírito Santo subjetiva no coração do ser humano. Deus está agindo, né? Tirando do juízo condenatório todo aquele que crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o tempo intermediário do advento de Cristo. Aí tem os adventos finais. Os adventos finais compreendem o arrebatamento da igreja, compreendem a grande tribulação, compreendem o milênio, compreendem a guerra do Armagedon, compreendem o juízo condenatório. Então você veja que existem adventos iniciais, que deve ser olhado com muita atenção, adventos intermediários, que é esse período de graça e misericórdia, o convite para a salvação de toda a humanidade em Cristo Jesus, e os adventos finais, que são compreendidos entre esses pontos que eu falei para vocês, que são discutidos nas denominações, nos seminários teológicos, sobre os aliancistas, nomes técnicos que a gente vai ter, né, para aqueles que olham para a história da humanidade, os teólogos que olham para a história da humanidade conseguem ver as alianças, a aliança adâmica, a aliança noaica, que é de Noé, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica, e os dispensacionalistas, que também conseguem visualizar as dispensações. Sim. E quando chega nos aspectos finais, eles entram aqui nos ensinamentos denominacionais, que extraindo textos bíblicos, eles conseguem apontar que arrebatamento haverá pré-tribulação, arrebatamento haverá pós-tribulação, juízo será condenatório, juízo será de obras. Então aqui a gente não consegue fazer uma abordagem mais profunda, mas consegue visualizar adventos iniciais, adventos intermediários e adventos finais. E o que é interessante, professor Elias, é convidar a igreja, te convidar para esse olhar, né? Sim, esse olhar esse essencial. Olhar, então, essa investigação, fica aí um convite para você. Vamos para o texto, vamos para a Bíblia, né? Seja um leitor, seja um amante da palavra de Deus, seja um bereano, né? Um bereano, vai analisando, vai pesquisando, questionando. Dentro do que a gente puder responder, a gente responde. Sem dúvida. Né? São muitas questões e exige mais um seminário, uma faculdade, um trabalho de pesquisa científica, uma constatação da história de teólogos que pensam diferentes. Mas isso não significa que eu não vou participar de uma igreja por pontos diferentes. Significa que eu vou acreditar que o texto bíblico que a gente já leu aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perfeito. Se não há respostas exatas quanto ao que Deus quis revelar de forma pontual, com datas e tal, não vamos fazer a tentativa dessa investigação e buscar a exatidão disso. Será um esforço desnecessário, desnecessário. Talvez, né? A gente poderia falar com todo respeito dos adventistas, tanto que eu estou usando aqui a palavra advento. Né? Se vocês quiserem estudar os adventistas do sétimo dia, eles priorizaram muito durante a história do nascimento deles, né? pelo século XVIII, ali, pelo século XIX, o nascimento dos adventistas do sétimo dia, eles pontuaram muitas datas que Cristo viria. Sim. Tá? E nós, como Brasil para Cristo, como as igrejas evangélicas pentecostais, nós temos os adventistas como irmãos pátrios. Nós podemos ter eles como irmãos pátrios, que são brasileiros, que são nossos irmãos. Mas irmãos denominacionais, não. Os adventistas e outras religiões que pensam, né, em datar a vinda de Cristo, nós nos diferenciamos, né? Com todo respeito, os adventistas que têm muitos pontos essenciais para serem estudados e aprender, mas a gente não tem os
O Brasil para Cristo não tem os adventistas, né? O Assembleia de Deus não tem, as igrejas pentecostais não têm os adventistas como evangélicos de uma camada pentecostal. Se há alguma renovação, a gente precisa também analisar, mas é interessante que nós não pontuamos a data do arrebatamento, não pontuamos a data da vinda de Cristo, não pontuamos a data do juízo, não pontuamos a data do Armagedon, não pontuamos data alguma no livro de Apocalipse ou Daniel. O ideal é que você consiga fechar a ideia de que exista adventos iniciais, adventos intermediários e adventos finais, né? Adventos finais. E aí a gente Exatamente. consegue... A teologia sistemática, onde abrange esse tema chamado escatologia, né? O estudo dos finais das coisas, ela vem para nos mostrar que haverá, né? Haverá, Isso, né? é certo então, que haverá. quando você coloca a sua fala em relação aos nossos queridos irmãos, você demonstra, né, e aponta que nós não lemos o texto e interpretamos de uma forma que a gente consiga datar ou prever aquilo que o texto não está falando, segundo a nossa ótica, a nossa linha teológica. Sim, sim. Perfeito. É legal a gente depois abrir, que é provável como escola bíblica, a gente vai chegar no nível de falar sobre seitas e heresias, sobre religiões, sobre denominações, e certamente a gente vai abordar isso com mais profundidade. Você me deixou curioso, desculpa cortar. Você me deixou curioso, você falou que tem aqui um tema, Jesus e sua missão, né? Sim. Uma missão trina. E eu fiquei muito curioso quando nós falávamos ao telefone, e eu falei, Elias, conta pra gente, ensina, como que é isso daí? Pastor Elias, olha. É interessante a gente ter essa missão de forma também panorâmica. A gente vai passar por cima aqui um voo bem rápido, mas caso você consiga olhar, é sempre bom ler a Bíblia inteira com uma perspectiva ideal, né, uma abordagem. E se você ler o Novo Testamento ou a história dos Evangelhos, com esse olhar você vai conseguir visualizar que a missão de Cristo Jesus se desdobra em 3 pontos. E esses 3 pontos são Jesus como servo, Jesus como rei e Jesus como juiz. Uma figura fantástica já no Antigo Testamento, tá? Porque Israel como servo, serve a humanidade apontando a salvação. Convida, né, os judeus do Antigo Testamento, convidam as nações para que sejam circuncidadas, fazendo aquele papel do garçom mesmo, de pegar a bandeja, né, e servir as nações. Vocês querem, né? Então esse servo, né, o povo de Israel servindo a Deus nesse chamado, é uma figura de Cristo também, que vem como servo, servindo uma bandeja de graça, de fé, de salvação, de resgate. Então ele vem como servo, né? Isaías 53 vai falar do servo sofredor, que se posiciona numa cruz, que é crucificado, que leva para o madeiro. Ele pega aqui essa bandeja e fala, eu vou servir vocês, né? Então, como servo, então ele morre, sofre, ressuscita, né? E vai para o céu. Ele vai voltar como rei, e aí entra naquela parte, né, que ele volta para Jerusalém. E as promessas bíblicas do reinado de Davi que continuarão. Então toda vez que a gente fala do descendente de Davi, né, o filho do homem, né, que Lucas, acho que vai escrever mais filho do homem, né, e ele é descendente de Davi, que já é um reino. Olha isso, que interessante. A figura prometida lá em Gênesis, né, do reino, começa com Saul, de forma ali equivocada, de uma escolha meio que humana. Depois Davi é convidado para ser rei, e ali nós temos 20, eu acho que ou 19 reis de Israel e 19 reis em Judá. Ali já tem uma figura de reino. Ali já tem uma mensagem mostrando que Cristo Jesus vai reinar ali. Existe uma figura soberana, né? Sim. Alguém está de olho, né? Sim. O povo coordenando, administrando. Já tem. Né? Eu estou para fazer uma série lá no meu canal, depois a gente fala do canal, mas em outra oportunidade. Mas existe um projeto de poder global, e sempre houve em toda a história da humanidade. Aqui eu gastaria bastante tempo falando, mas é interessante você olhar que a figura de reino, né, na Terra, ela sempre existiu.
de domínio de massa, de conquistar as outras terras. Então nós tivemos o tempo de Abraão, depois ali o reino mesopotâmico, né, de domínio das terras. Depois a gente teve o Egito, tão famoso reino do Egito, onde Moisés esteve, né? E assim a gente consegue visualizar que sempre houve uma figura de reino de domínio de massa. E Deus não é diferente. Haverá um domínio de massa por meio de Cristo. Ele vai dominar o reino, né? Ele vai vir como um rei e dominar em Jerusalém. E todos irão para Jerusalém adorá-lo. E nesse tempo é o milênio, né? A gente tem ali a revelação. E depois a gente tem o tempo do juiz, que é ele virá como juiz para julgar com o julgamento condenatório. E concluindo, né, a gente consegue visualizar alguns pontos bem interessantes. Não dá para a gente se aprofundar, estamos ao final já dessa aula. Mas eu queria apontar aqui mais, deixa eu ver se eu consigo apontar mais um texto. E aí a gente encerra. Deixa eu ver esse daqui, ó. Mudará o Filho do Homem os seus anjos. Acho que eu vou entrar no texto mesmo final aqui, viu, Fábio? Que a gente já falou dele. Que é o texto que responde todas as questões em relação a sair desse juízo condenatório. Que é o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esses são textos que respondem tudo. Se alguém me perguntar por que você vai para a igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que você lê a Bíblia? Por que eu leio a Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que lindo isso. Por que você é crente? Por que você crê nesse Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Você entendeu? Esse texto responde tudo. Responde. Guardem esse texto, memorizem. E assim a gente segue produzindo, trabalhando para o reino de Deus, estendendo aqui a missão de Cristo, convidando você para participar desse ministério, que também que é sério, né? A Igreja Brasil para Cristo, que tem a missão, né, de alcançar vidas e equipá-las para o reino de Cristo Jesus, nosso Deus e Salvador. Grato pela aula, Mindu, grato pela oportunidade. Que aula abençoada, Ficaremos meu amigo. Falando mais, nossa, mas é isso. Nossa, nem fala. Livres do juízo condenatório. Sabe, com o coração aquecido, porque é um tema maravilhoso, né? E nós louvamos a Deus em Cristo Jesus por a gente ter escapado disso nele, né? Dessa condenação. Saímos do esquema do juízo. Glória a Deus por isso. Nossa, estou muito feliz. Sim. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Amém. Que Deus te abasteça de mais conhecimento, que você possa derramar sobre a casa do Senhor, sobre todos nós que estamos militando, né? Sim. Aprendendo, caminhando em Deus, né? Isso é muito bom, muito bom. Próxima aula a gente fala de... vai ter um corpo aqui de assuntos, são mais 6 aulas, né? A gente vai falar de a natureza da salvação. Um assunto interessantíssimo também, que passo a passo a gente vai entender sobre justificação, regeneração, adoção, santificação, glorificação e condições da salvação. Olha que bênção, tantas coisas boas, né, para a gente falar, pensar, aprender, ensinar. Meus irmãos, não fiquem de fora disso, em nome de Jesus. Marca alguém, manda esse vídeo para alguém que esteja precisando, que queira aprender sobre salvação, que tem dúvidas sobre esse tema que é tão complexo, né? Para quem está distante do texto, acaba sendo um tema um tanto complexo, né, professor? Mas é tranquilo, a gente consegue, ganhando conhecimento, a gente ganha força e fé. Né? Então... Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Nós vamos terminar essa aula orando, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Daqui a pouco nós voltamos com o culto da tarde, né? Sim. Nós temos uma reunião daqui a pouco. Vamos orar? Você ora, querido. Senhor, te agradecemos por esse tempo e também te agradecemos pela tua palavra, que está, Senhor, tão clara em nossos corações, que está tão acessível também às nossas mãos, aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Pai de misericórdia, abençoa a vida de cada um daqueles que tiveram acesso a essa aula, que estiveram assistindo ou ouvindo. Toque, Senhor, no coração daqueles que ainda está, Senhor, com o coração endurecido para esses assuntos tão sérios e importantes para a nossa vida.
Te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Abençoa a vida de cada um que aqui está e os que estão acessando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação no Espírito Santo possa estar com todos vocês, com todos vós. Vamos dizer juntos: a paz do Senhor. Desejo saúde a todos os irmãos. Vamos declarar bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Yes, daqui a pouco nos vemos no culto. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.